Muitíssimo obrigada pela apresentação de vocês, pelas aprendizagens. A gente deseja muito sucesso à D3E, certo de que a construção de mais pontes entre a academia e o governo é fundamental para a melhoria da educação no nosso país. Obrigada mesmo, pessoal. Antes da gente passar para a próxima mesa, a gente tem pessoas que estão... Neme, o pessoal já está preparado? Sim? Que tem papeizinhos que vocês podem anotar. Imagino que muitas perguntas devam estar borbulhando, né, depois de apresentações tão interessantes. E, ao final do dia, a gente vai ter uma mesa redonda onde a gente vai poder tirar todas essas dúvidas. Os professores vão estar aqui conosco. Então, anotem as perguntas, as meninas vão recolher ao longo do dia e aí fiquem até o final, logicamente, para ter as suas respostas. Ok? É uma estratégia nova esse ano, para todo mundo ficar aqui até o final. Vamos lá. A nossa próxima mesa se chama Empoderando os Pais na Educação dos Filhos. Para mediá-la, eu vou chamar ao palco o professor Eric Beringer, que é professor associado da Faculdade de Educação de Stanford e co-diretor do Centro Lehman de Stanford. Sua pesquisa se concentra em fatores que melhoram o acesso e o sucesso de estudantes na faculdade. Ele é autor de mais de 20 publicações em periódicos de prestígio e tem laços no Brasil desde a década de 90, quando viveu 2 anos por aqui, num bairro bem legal, né, Eric? Bem-vindo. Para compor a mesa, eu também vou chamar a Ana Ribeiro, que é doutoranda do Programa de Economia de Educação na Universidade de Stanford. Ela é mestre em Economia pela Universidade de São Paulo e graduada em Economia pela PUC-Rio. Sua pesquisa tem interesse em ações afirmativas no ensino superior, particularmente no uso de métodos quantitativos para avaliar o impacto dessas políticas. Bem-vinda, Ana. Eu convido também Guilherme Linchamp para se juntar à mesa. Guilherme é professor assistente do Departamento de Economia e diretor de pesquisa do Centro de Bem-Estar e Desenvolvimento Infantil da Universidade de Zurique. Ele utiliza experiências laboratoriais e experimentos naturais para estudar os impactos da pobreza na tomada de decisões, as dinâmicas de corrupção e as capacidades do Estado. Guilherme é PhD em Economia e Governo pela Universidade de Harvard e também é Lehman Fellow. Bem-vindo, Guilherme. E, para finalizar e completar a nossa mesa, eu chamo ao palco o professor Ricardo Madeira. Ricardo é professor assistente do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo e pesquisador na FIP, Fundação Instituto de Pesquisa Econômica. Obteve seu PhD em Economia pela Universidade de Boston. É Lehman Fellow e foi Visiting Scholar em Stanford. Sua principal área de pesquisa é em microeconomia aplicada ao desenvolvimento econômico e economia da educação, com ênfase em avaliação de impacto de políticas educacionais. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Bárbara. Não, tem que chamar a Patrícia também, da Secretaria de Educação de São Paulo. A Patrícia, então, por favor. Desculpa, Bárbara. Não, é que eu queria também chamar a Patrícia Monteiro, da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, que também vai participar da mesa com a gente. Obrigado. Bem-vinda, Patrícia. O professor Eric vai só fazer uma abertura para a mesa e a gente passa para as apresentações. Bem, só quero agradecer a todo mundo para participar e também eu quero fazer um ponto que na primeira vez que fizemos esta foi todos os professores de Stanford falando todo o tempo e a coisa que é bem diferente nesta e na primeira tínhamos 2 estudantes que foram Lehman Fellows que foram parte principal e nessa parte vamos fazer a mesma coisa. Vamos ser as pessoas que são os Lehman Fellows fazendo algumas coisas. Bem, alguns não são Lehman Fellows, mas quando começamos, a Ana não foi uma estudante, ela vai ser o MC para esta parte. E também Guilherme foi estudando na Harvard. Podemos perdoar por isso, mas tá bom. Mas agradecemos e vamos falar sobre esse ponto, sobre os pais. E Ana? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui falando para essa plateia maravilhosa. Bom, como que eu passo aqui? Desculpa. Como várias pesquisas já nos mostraram, o desempenho escolar dos pais é um dos maiores preditores do desempenho escolar de um aluno.
Isso indica que a crença dos pais é um fator muito importante. A crença dos pais na capacidade de aprender, tanto em si mesmos quanto dos alunos, é muito importante. Eu vou falar isso daqui a pouco na parte de mentalidade de crescimento. Acho que a Fundação também tem usado o termo altas expectativas. E outra questão é a crença dos pais de que a pobreza tem um fator impeditivo no desenvolvimento dos seus filhos e que impede várias questões de investimento na educação dos filhos. Então, é importante endereçar isso. O professor Guilherme Lichamp, da Universidade de Zurique, vai falar disso. E, além disso, acreditamos que as escolas poderiam ser um grande aliado dos pais na criação dos filhos, mas existe um grande distanciamento entre pais e educadores, em geral, não só as escolas, que impede que os pais obtenham acesso às informações que são importantes para atualizar essas crenças e conseguir administrar melhor, fazer melhores decisões de investimento na educação dos filhos. E nessa parte de comunicação, quem vai falar para a gente é o professor Ricardo Madeira, da USP. Esses 3 projetos que a gente vai falar receberam apoio da Fundação Lehman e do Centro Lehman no desenvolvimento. 2 deles já estão em fase de finalização e o terceiro ainda vai iniciar. Eu vou dar uma ideia do que a gente vai fazer. Alguns dos motivos pelos quais achamos que essas agendas de pesquisa são importantes para o Brasil são relacionadas ao fato de que tem uma nova classe média, a ascensão da classe C e D, que tanto se ouve falar, que são pessoas que cresceram num contexto mais humilde, com mais restrições, e que eles podem ainda estar presos no contexto das crenças que eles cresceram e que pode não ser a realidade dos filhos deles, que os filhos deles podem ter mais oportunidades. Então, a gente precisa entender melhor essas crenças, a forma que esses indivíduos pensam e agem em relação à educação dos filhos. Então, isso vai nos ajudar a guiar políticas públicas que ajudem a melhorar a capacidade de investir no crescimento, na educação dessas crianças. Outro ponto é que, no Brasil, especificamente, existe um distanciamento ainda maior dos pais em relação à escola. Os pais não têm grande envolvimento com as escolas. E isso, de novo, dificulta a comunicação das escolas com os pais. Então, acaba que a principal fonte de informação para os pais se tornam os alunos. E se os alunos estão perdendo interesse na escola, eles vão ter incentivos a não dar toda a informação que deveriam para os pais. Por fim, com o avanço e barateamento das tecnologias de comunicação, a última PNAD do IBGE registrou que mais de 90% dos domicílios no Brasil tem pelo menos uma pessoa dona de um telefone celular. Então, isso revela que intervenções via SMS, que é o que a gente vai falar um pouco aqui, que são de baixo custo, têm um grande potencial, têm um grande alcance na população. Então, pode ser uma via de política pública barata e com grande alcance. Mas agora eu deixo com vocês o professor Ricardo Madeira para falar justamente disso. Obrigado, Ana, pela apresentação e por falar um pouquinho do que a gente vai contar aqui. Queria começar agradecendo o Centro Lehman. É muito gratificante estar aqui e falar dessa pesquisa, né, desse projeto. Esse é um projeto que a gente está debruçado sobre ele já por um período bastante grande, desde 2014, quando eu estive visitando o Centro Lehman, foi lá o embrião desse projeto, né, e que foi para campo em 2016, e agora a gente já está no estágio de submeter o projeto para publicação. Também queria agradecer, ou seja, um projeto de múltiplos esforços, que tem muito esforço, muito suor. Então, além do Guilherme e do Eric, que são coautores, a Nina, que foi fundamental para esse projeto. Esse projeto foi um dos capítulos, né, da dissertação dela de doutorado. Também queria agradecer as pessoas da Secretaria de Educação do Estado, as pessoas que ainda estão lá, né? Então, a Patrícia, que estava lá na época do projeto, o João, que hoje
apresentou o centro que ele está liderando. Na época, ele estava na secretaria, e sem essas pessoas, todos esse projeto não seria possível, né? Então, é um esforço de colaboração de muitas pessoas. O Jair também, eu vi que o Jair Ribeiro estava por aqui, no começo do projeto, a Parceiros ajudou a gente a pilotar o projeto, e o Itaú BBA também foi um dos financiadores, junto com a Fundação Lehman, do projeto. Então, como vocês podem ver, é um projeto ambicioso, grande, com colaboração de várias partes, tá? Então, eu vou começar colocando 2 fatos, um que a Ana já trouxe. O primeiro fato é que a gente sabe que o que a gente chama, né, de background socioeconômico, né, ou seja, de nível socioeconômico das famílias, tem uma participação muito importante para explicar o desempenho dos alunos, né? Então, a gente sabe disso, e como atuar, ou seja, um dos desafios da política educacional é como você atuar dentro das famílias, né? Ou seja, uma parte é aquilo que está dentro da escola, são os insumos relativos à escola, né? Ou seja, os professores, a infraestrutura da escola, como a escola se organiza para oferecer educação, e uma outra parte que tem uma participação bastante importante no desempenho dos alunos está dentro de casa, né? Então, como é que você pode mobilizar essa parte, que está mais distante do alcance da política pública, para que o aprendizado dos alunos melhore, né? Responda a isso? Então, parte do que a gente vai fazer aqui é uma tentativa, né? Então, a gente vai estar unindo aqui conhecimento científico, conhecimento de policy, inovação para tentar lidar com esse assunto. Outro fato que a gente sabe é que comunicação com os pais é algo que funciona, né? Bom, não é à toa que uma das rotinas mais importantes dentro da escola é a reunião de pais, ou seja, a proximidade das escolas com os pais, a gente sabe que ela funciona. E, de novo, isso é consistente com a ideia, com aquilo que eu falei aqui, de que, ou seja, o nível socioeconômico, a participação dos pais é algo relevante para o aprendizado dos filhos, né? No entanto, ou seja, fazer isso pessoalmente, né, ou seja, face-to-face, é algo bastante custoso, né? Ou seja, mobilizar, colocar as pessoas juntas não é algo fácil. E tem um outro problema, né? Os pais que participam, tipicamente vão até a escola participar da reunião de pais, já são pais autoselecionados, que já estão mais engajados, já têm mais interesse na atividade acadêmica dos filhos, né? Então, parte do trabalho de comunicação com os pais, o desafio, é como você engaja aqueles pais que estão distantes da escola e que não estão participando do dia a dia, no dia a dia do desempenho acadêmico dos seus filhos. Então, aqui, eu estou listando, vou passar rapidamente por aqui, porque, afinal, eu tenho 10 minutos, estou de olho naquele relógio. Então, existe uma literatura grande que mostra que diversos meios de comunicação da escola com os pais funcionam, né, e promovem melhor desempenho escolar, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o papel da informação, tá? Então, na hora que a gente comunica, dá uma informação específica sobre um aluno para os pais, na verdade, a gente está fazendo 2 coisas, tá? Então, aqui, a Nina, apesar de ser uma boa aluna lá, ela faltou a aula de matemática naquele dia, né? Então, a gente está informando o pai dela que ela faltou na aula de matemática. Na hora que a gente faz isso, a gente está fazendo 2 coisas. A primeira coisa que eu estou fazendo é reduzindo o custo de acompanhamento, o custo de monitoramento dos pais, ou seja, estou dando uma informação pronta para os pais, né? Ele não precisa estar monitorando de perto se a Nina está indo para a escola ou não, porque chega uma mensagem lá no celular dele dizendo, olha, a Nina faltou na aula de matemática, né? A outra coisa que eu estou fazendo é um pouco mais sutil, né? Eu estou informando para o pai, na hora que eu comunico isso, na hora que a escola faz isso, que é importante acompanhar se a Nina foi ou não na aula de matemática. Então, sutilmente, eu também estou dizendo isso. Ao falar que a Nina faltou na aula de matemática, ao contar essa informação, eu também estou implicitamente dizendo para o pai, olha, é importante você acompanhar se a Nina está indo ou não nas aulas de matemática, tá? O que a gente chama de saliência dos benefícios do monitoramento, tá? Então, por que isso é importante, né? Bom, a gente sabe que... Porque essa distinção, não, entre essas 2 coisas é importante. Se você, ou seja, precisa dar uma informação específica
sobre como a Nina está desempenhando na escola, no dia a dia, isso é extremamente custoso, né? Eu preciso de uma ferramenta que acompanhe no dia a dia o que a Nina está fazendo, né? Então, teoricamente, ou seja, eu teria que pôr um chip na Nina e acompanhar tudo que ela faz e ficar dando essa informação o tempo todo para os pais, né? Então, a gente poderia perseguir essa ideia, né, de, no limite, colocar um chip na Nina e dizer para ela, dizer para os pais dela o que ela está fazendo, o que ela não está fazendo. Por outro lado, se eu mostro que saliência que é importante, ou seja, conscientização do acompanhamento da Nina na escola, do que ela está fazendo, que é importante, ou seja, ter o pai consciente que fazer esse acompanhamento é importante, eu tenho muito mais possibilidades de políticas públicas, né? Posso fazer uma política muito menos custosa, porque eu não preciso fazer esse acompanhamento individual. Faço campanhas genéricas de conscientização das pessoas. E aí, quando eu estou falando de campanhas, eu tenho muito mais instrumentos. Eu posso mudar a forma como eu comunico essa campanha, a frequência com que eu faço a campanha, o formato em que eu trago essa campanha. Ou seja, eu tenho um conjunto de possibilidades de ação muito mais diverso e muito mais barato, né? Então, quando eu dei a ideia aqui do chip, na verdade não é algo que a gente criou, isso foi de fato tentado lá em Vitória da Conquista. Colocaram lá um chip no uniforme das crianças para dizer se as crianças estavam indo na escola ou não. Ou seja, isso é extremamente caro, como vocês podem imaginar, né? Então, ou seja, se a gente consegue mostrar que existe formas de conseguir o mesmo resultado com uma comunicação mais simples, que não exige essa tarefa de a comunicação, ou seja, essa tarefa de acompanhamento tão precisa, você tem ganhos significativos, né, em termos de redução de custos da política, né? Então, quais são as questões aqui que a gente está investigando e que eu vou apresentar para vocês? Na verdade, esse trabalho tem várias outras questões de pesquisa, a gente vai focar aqui em duas, né? Então, primeiro, a gente quer entender se essa conscientização dos pais, né, ou seja, conscientizá-los, tem impacto significativo nos resultados educacionais, né? Depois, a gente quer entender o quanto que conscientização, ou seja, você tem uma campanha de conscientização, se comporta, né, nos seus resultados em relação a você dar informação específica, né? Porque ainda assim eu posso ter um efeito, mas ele pode ser um efeito modesto, de forma que justifica pagar esse custo todo de monitoramento individual. Então, eu quero saber como é que esses efeitos se comparam, né? E, por fim, a gente quer entender quais são os mecanismos, né? A gente quer entender um pouquinho por que essa coisa de informação é importante, né? Ou seja, o que acontece dentro da família que faz com que informação seja importante. Então, vou trazer aqui um pouco dos nossos resultados, respondendo a cada uma dessas questões. Então, a gente fez isso no estado de São Paulo, como eu já disse, em 5 diretorias de ensino. 23.700 alunos foram convidados, famílias, né, de alunos de 9º ano foram convidados para participar, e 66% dessa amostra respondendo. Então, a nossa amostra final são 15 mil pais distribuídos em 226 escolas. Esse aqui é um pouco a linha do tempo do projeto, né? Acho que aqui o que eu gostaria de destacar é que o projeto foi concentrado no 2º semestre de 2016, né, que foram quando as mensagens foram enviadas. E outro ponto importante destacar nessa linha de tempo é a quantidade de informação que a gente coletou, né? Então, a gente primeiro entrevistou os pais antes de conduzir a intervenção. Então, a gente fez uma entrevista por telefone com os pais para entender como é que eles se relacionavam com os filhos antes da intervenção. Depois, a gente coletou informações administrativas da Secretaria sobre o desempenho que essas crianças estavam tendo de acordo com o professor de matemática, né? A campanha foi toda focada em matemática, né, na área de matemática, e a gente também coletou a informação da prova do SARESP, que é uma avaliação externa, uma avaliação independente, e a gente também olha para o impacto do programa nessa dimensão. Outro aspecto importante aqui é que depois a gente voltou nos pais para conversar com eles, para entender como é que eles estavam se relacionando com seus filhos depois que a intervenção foi executada, e a gente também passou uma pesquisa com os alunos, né? Então, esses alunos responderam um questionário estruturado em sala de aula. Então, a gente coletou muita informação para entender as diversas dimensões em que comunicação tem efeito e também para esclarecer os mecanismos com que isso acontece, tá? Então, como é que isso foi elaborado, né? Vou ter que passar aqui rapidamente no sistema que a gente criou. Então, a gente criou uma plataforma, né, onde os professores tinham que entrar nessa plataforma, logar nessa plataforma, e a cada 3 semanas eles tinham que falar sobre um dos temas, um tema específico da rotina acadêmica dos filhos. Então, os 3 temas que a gente escolheu foi atraso, né, atraso escolar, se as crianças chegaram no tempo ou não.
O outro tema que a gente escolheu era entrega de tarefas. As crianças estão entregando ou não estão entregando suas tarefas no tempo certo. E, por fim, faltas, né? Se as crianças estão comparecendo ou não às aulas. Então, a cada 3 semanas, os professores logavam na plataforma e falavam sobre um tema específico, de forma que toda semana você tinha os pais recebendo mensagem. Então, como que isso era feito? Numa plataforma bem simples, né? Então, a gente se inspirou aqui na ideia de ratings, né? De dar estrelinhas para os alunos. Então, por exemplo, então lá no tema de faltas, você dá uma estrelinha, você dá 4 estrelinhas para o aluno se ele não faltou em nenhuma aula. Se ele faltou em menos de 3 aulas, você dá 3 estrelinhas, né? E assim por diante. Então, para cada um dos temas, tinha uma escala com 4 categorias, em que o professor dizia, ou seja, estava relatando para os pais, de uma forma bem simples e intuitiva, como que o aluno desempenhou naquelas categorias. Tá? Então, como é que eram essas mensagens? Então, os pais, na verdade, foram divididos em 3 grupos, sem saber. Na verdade, isso foi absolutamente aleatorizado pelo sistema, pela plataforma. Esses pais estavam organizados em 3 grupos. Um grupo de controle, que apesar do professor preencher a plataforma, não recebia mensagem nenhuma, que é o nosso grupo de comparação. Um grupo que recebia a mensagem de saliência, tá, sobre aquele mesmo tema. Né? Então, aqui, no caso, sou eu lá, o personagem. Né? Então, se faltar nas aulas, Cicado pode perder parte importante do conteúdo da matéria, prejudicando o seu desempenho escolar. Então, aqui eu estou falando sobre faltas, mas eu estou destacando isso num contexto de saliência, né, num contexto de conscientização. A informação específica, a gente está falando, segundo as informações registradas pelo professor no sistema, nas últimas 3 semanas, Nina atrasou em ao menos 3 aulas. Né? Então, ou seja, aqui eu estou dando uma informação específica sobre atraso. Então, a gente quer... então, você tem o pai que recebe informação, o pai que recebe saliência e o pai que recebe controle. E as escolas, na verdade, foram divididas em grupos. Tá? Então, um grupo de escolas que os pais recebiam a informação de saliência, informação, e os pais que não recebiam informação nenhuma. Um outro grupo de escolas que não recebeu nenhum tipo de intervenção, então estava lá simplesmente para a gente acompanhar essa é uma espécie de análise contrafactual, o que aconteceria se a intervenção não tivesse acontecido. Depois, um grupo que recebe uma outra camada de informação, porque, ou seja, a gente pode imaginar que, quando a gente dá informação específica, o pai que não conhece muito da rotina escolar, ele pode falar, bom, eu não sei se isso é pouco ou muito. Então, saber que a Nina faltou, ao menos que a Nina não faltou, ou que a Nina faltou 3 vezes, pode falar, bom, isso é muito, isso é pouco. Então, a gente dá uma informação, a gente relativiza a informação, a gente usa como ponto de referência como a média da turma vem se comportando. Né? Então, esses são os grupos, né? Ou seja, a nossa estratégia de desenho da pesquisa. Tá? Então, como eu disse, a gente olha para múltiplas variáveis de resultado, tanto dados administrativos como dados das próprias pesquisas que a gente coletou com pais e alunos. Né? E os resultados, né? A gente encontra resultados bastante importantes. Então, quando a gente olha para a frequência, né, em matemática, faltas em matemática, tem uma redução substancial, né, de 2 pontos percentuais até 2 pontos percentuais. Quando a gente olha para a nota de matemática no boletim, a gente tem um resultado também importante de até 0,7 desvio padrão, que é um resultado bastante importante. Quando a gente olha para exame padronizado de matemática, a gente também encontra um resultado bastante expressivo, né, de 0,8 desvio padrão, que equivale a quase 1 ano de aprendizado desses alunos. E quando a gente olha, de novo, para a taxa de aprovação, a gente encontra um resultado também importante na redução, no aumento das taxas de aprovação. Né? Então, aqui eu estou comparando os 2 grupos, tá? O grupo de informação e saliência agora, e o que é absolutamente surpreendente, para a nossa surpresa, para a nossa hipótese inicial, é que, ou seja, a conscientização tem o mesmo efeito, ou seja, aqueles pais que são mobilizados pela campanha de conscientização, eles recebem, ou seja, os efeitos nos alunos são exatamente os mesmos, né? De uma magnitude que a gente não consegue rejeitar estatisticamente que elas são diferentes. Né? Então, isso é bastante surpreendente e algo super positivo, né? Uma ótima notícia para a política pública, porque fazer campanhas de conscientização é muito mais barato. Né? Depois, quando a gente olha para a informação relativa, né? Então, no último quadro, lá eu estou dizendo qual que é a ideia de informação relativa. Então, aqui é o Guilherme, é o personagem da vez. Né? Então, a gente está falando, olha, nas últimas 3 semanas, o Guilherme atrasou em menos de 3 aulas. Em sua turma, a maioria dos alunos não atrasou em nenhuma aula.
Então, agora o pai entende, né? Ele está relativizando que, olha, faltar na aula parece que o Guilherme está faltando mais que os colegas dele, então ele começa a perceber que faltar é algo realmente importante. E aí a gente poderia imaginar que informação relativa tivesse um efeito maior, né? Porque eu estou criando um ponto de referência para os pais. E, na verdade, os resultados mostram que informação relativa desempenha exatamente igual à campanha de conscientização ou informação específica. Então, algo importante, né? Ou seja, será que isso muda alguma coisa dentro da dinâmica dos pais, né? Ou seja, será que o efeito se dá por uma mudança no relacionamento dos pais com os filhos, né? Então a gente olha para esses dados das pesquisas que a gente coletou com os pais com os filhos para tentar responder isso. Né? E o que a gente encontra, né? Ou seja, baseado nessa ideia de mudança, qual é o canal pelo qual a gente encontra esses efeitos? O primeiro que existe uma mudança importante, né, no comportamento dos pais. Então, os pais que estão participando, né, que estão recebendo as mensagens, eles conversam mais com os filhos, eles incentivam mais os filhos com bom desempenho acadêmico, as suas crenças, né, ou seja, o seu conhecimento sobre a informação do boletim dos filhos aumenta, isso mesmo para aqueles que não recebem informação específica. Então, os pais agora têm maior conhecimento sobre o desempenho dos filhos, então eles vão atrás dessa informação. Isso também afeta a aspiração da família sobre o que o filho pode conquistar com a educação. A gente também encontra consequências importantes para o comportamento dos filhos, né? Então, eles aumentam a dedicação para atividades acadêmicas, aumentam a dedicação para as atividades de leitura, e a gente encontra também um impacto em algo que a Ana vai falar mais tarde, que é o crescimento ou seja, que é o estabelecimento dessa mentalidade de crescimento. Tá? E aí, isso se traduz nos resultados que a gente encontra. Então, para concluir aqui, então a gente encontra efeitos importantes, né? Ou seja, significativos, tanto em frequência, quanto nas notas no exame padronizado, quanto nas taxas de aprovação. A gente mostra que saliência, informação relativa tem efeitos muito parecidos. Na verdade, a gente não consegue rejeitar porque os efeitos são iguais. E, de novo, parece que os canais, ou seja, o canal de efeito, ele é consistente com uma mudança dentro do núcleo familiar, ou seja, a família passa a se relacionar, tendo um relacionamento com a criança mais voltada para as suas atividades acadêmicas. Tá? Outra coisa importante, né, a gente testou num outro braço dessa pesquisa, a gente testou campanhas alternativas de conscientização. Né? Como eu disse, a gente pode variar vários elementos de uma campanha de conscientização. A frequência com que os pais recebem, como que a gente conversa com os pais, em que horário, enfim. E a gente encontrou que a gente consegue, com a campanha de conscientização, aumentar os efeitos em até 4 vezes o efeito que a gente consegue com informação. Gente, desculpa pela corrida, tinha muita coisa para apresentar, e obrigado pela atenção de vocês. Obrigado também pelo convite. Vou tentar ser suíço. Vou aumentar meu tempo. Maravilha. Para falar aqui do seguinte. Uma vez que o Ricardo mostrou aqui que um programa como esse, de mandar SMS para os pais, tem efeitos tão positivos sobre os resultados educacionais dos seus filhos, será que os pais estariam dispostos a investir num programa como esse se ele tivesse à venda, ali à disposição para os pais comprarem? Não que a gente esteja interessado em vender esse programa, mas isso dá para a gente uma oportunidade, como pesquisadores, de entender de forma mais genérica se quando os pais têm oportunidade de fazer um investimento na educação dos filhos que tem custos agora, vai ter retorno só lá no futuro, será que eles fazem esse investimento? E, em particular, será que os pais pobres tomam essa decisão diferente dos pais ricos? É isso que a gente estuda nesse artigo, nesse estudo aqui que eu vou apresentar, bem rapidinho. Então, a gente foca, né, esse programa de SMS que a gente chama de Eduque Mais. Será que os pais estão dispostos a investir, e, em particular, os pobres diferentes dos ricos? E aí a primeira pergunta que, né, é importante é como é que a gente responde isso? Basta a gente oferecer essa decisão para todo mundo e comparar o pai pobre com o pai rico e ver se eles tomam essa decisão diferente? Em geral, isso não permite a gente, de fato, como cientistas, né,
dizer que se a gente achar diferenças, que essa diferença tem a ver, de fato, com a pobreza. E o motivo é que ricos e pobres eles são diferentes em várias dimensões. Não só em renda, mas também porque, muitas vezes, isso está correlacionado com outras coisas. Quanto tempo esses pais passaram na escola, que tipo de aspirações eles podem ter, o ambiente em que eles vivem. E, no final, se a gente quer entender exatamente só a dimensão da pobreza, a gente precisa isolar essa dimensão. Então, um jeito de testar isso seria a gente fazer um experimento assim, bem radical. Vamos pegar metade dos pais pobres, só trabalhar com os pais pobres, pega metade deles e vamos dar dinheiro para eles suficiente para eles saírem da pobreza. E uma vez que eles saem da pobreza, a gente compara como é que eles fazem essa decisão de investimento. Você pode imaginar que um experimento desse seria bastante caro. Acho que a Finlândia está experimentando, né, com a renda básica, não, esse é do Suplicy. Como é que chama lá? Renda universal. E aí você poderia fazer esse experimento na Finlândia, mas não sei se tem pobres na Finlândia. Como é que a gente faz isso no Brasil? Então a gente vai fazer isso de um jeito assim, bem meio de cientista maluco e fazer isso usando uns truques aqui de psicologia cognitiva. Antes de explicar para vocês que truque que a gente usa, eu queria fazer um parênteses rápido, que é o seguinte. Você sabe que os cientistas que estudam genética, eles muitas vezes estudam aquelas mosquinhas de fruta, né, Drosophila. E aí, quando eu pergunto para esses cientistas assim, por que eles estudam essas moscas, não é porque eles acham interessante em si a mosca, ou porque a gente está interessado em aprender sobre a genética das moscas. Mas as moscas são um excelente laboratório para a gente aprender sobre genética, porque elas só vivem 30 dias, elas se reproduzem muito rápido. Então, a gente consegue usar essas moscas para aprender sobre genética, que talvez se aplique também para o ser humano. A gente vai fazer um truque parecido aqui. A gente vai fazer, em vez de a gente dar dinheiro para metade dos pobres saírem da pobreza e tal, a gente vai manipular a psicologia de metade dos participantes do nosso estudo para que eles se comportem mais como os pobres se comportam. Então é um truque que nem a mosquinha. Não é que a gente está interessado, não é que a gente acha que isso é um jeito que no mundo real a gente vai observar as pessoas metade mais preocupada com a pobreza do que o outro. Mas a ideia é que o pobre ele está constantemente mais preocupado com as contas no fim do mês, com ter que fazer pagar uma despesa da escola do filho, e que se a gente conseguir simular isso através de um experimento, a gente tem, de alguma maneira, possibilidade de comparar pais ricos e pais pobres, como eles tomam essa decisão. Então, a ideia aqui é que a gente vai preocupar metade dos participantes do nosso estudo aqui com a pobreza, mais do que outros. E aí, usando um truque aqui, que os neurocientistas dizem que, para a gente prestar atenção em alguma coisa, a gente tem que ter algum estímulo que vai cruzar uma barreira ali de consciência e vai ficar no topo da nossa mente. Então, a gente vai usar esse truque que outros estudos também usam. A gente chama isso de priming. Então, basicamente, a gente vai usar, aproveitando que tudo já é por telefone, né? O estudo anterior, o Ricardo mostrou tudo por SMS. Então, a gente vai aproveitar que a gente já tem o telefone desses pais. Daqueles 15 mil, a gente vai pegar 2.500 e vai recontatar eles em 2017. E aí a gente vai, daqui a pouco, vou mostrar, oferecer para eles a oportunidade de investir no Eduque Mais, naquele programa de SMS. Mas antes de eles serem apresentados com essa decisão, para metade deles a gente vai fazer uma pergunta, para outra metade outra pergunta, logo no começo dessa ligação, que é um computador disparando, porque são 2.500, ninguém ficou ligando para os 2.500 pais. Então, mas a voz é humana e tem o sotaque de São Paulo também. Então, para metade desses pais, eles vão ver assim, o que você faria se a escola do seu filho começasse a cobrar pelo uniforme escolar e o custo desse uniforme fosse R$20 e você tivesse que pagar agora, já no fim do mês? Para a outra metade é igualzinha a pergunta, só que em vez de R$20 são R$400. Então, a ideia é que esses que ouviram 400, a princípio, deveriam ter ficado mais preocupados, né, com as contas do fim do mês, do que aqueles que ouviram 20. E isso foi sorteado. Então, agora, quando comparar esses grupos, não vai ser mais que eles são diferentes em várias dimensões, mas só nessa, estatisticamente, porque a gente sorteou. Faz sentido? Então, a primeira coisa a testar é se é verdade que quem ouviu uma pergunta e não a outra ficou mais preocupado com o dinheiro. E aí a gente mostra que sim. Primeiro, não sei se vocês sabem, mas os pais das escolas públicas, mesmo em estado como São Paulo, são bastante pobres. Acho que 2/3 da nossa amostra vive com até 3 salários mínimos. Isso em São Paulo é pobre, né? Muitas vezes está morando até em comunidades vulneráveis. Então, não é surpresa que mesmo quem ouviu só R$20 está bastante preocupado com as contas do fim do mês. Então, mesmo que ouviu R$20, tem ali, eu não enxergo bem daqui, mas acho que isso tem uns 50% ou um pouco mais, até que diz que está muito preocupado ou desesperado com as contas do fim do mês. Agora, quem ouviu R$400 está bem mais preocupado. 8 pontos percentuais mais. Então, funciona. A gente conseguiu deixar metade das pessoas mais preocupadas ali com as contas do fim do mês. Para vocês ficarem tranquilos aqui, quem está preocupado com a ética do experimento, esses efeitos, a gente, em outros estudos, mostra que eles duram bem pouquinho. No dia seguinte, eles já não estão mais lá.
Então, com sorte, a gente não deixou as pessoas permanentemente mais preocupadas. Mas, para o fim do experimento, é ótimo. Em outros 5 minutos da ligação, a gente tem a chance de entender o que essa psicologia da pobreza faz com as decisões desses pais. Tá? Então, em vez de comparar os ricos com os pobres, a gente vai comparar os experimentalmente ricos com os experimentalmente pobres. Tá? Quem ouviu uma pergunta e quem ouviu a outra no começo da ligação. Está aqui o programa, 2 SMS por semana. E aí a gente fala para eles o seguinte, tá? O programa é tudo assim, não curricular. A ideia realmente é aquilo que o Ricardo explicou, deixar a educação do filho no topo da mente, saliente, para esses pais prestarem atenção. E a gente fala, olha, vocês já conhecem esse programa, porque eles participaram do outro estudo. A gente vai perguntar se eles querem investir nesse programa. Antes, só para mostrar uma coisa interessante, eu acho, a gente tem muita informação sobre esse programa. Por que ele é a mosquinha que eu estava dizendo no começo? Porque a gente sabe o efeito que ele tem para cada família, a gente consegue prever. Mais do que só saber que, na média, ele melhora bastante a frequência escolar, a nota e diminui a repetência, a gente consegue prever, usando técnicas de aprendizagem de máquina, né, machine learning, a gente consegue falar, olha, para esse perfil de família, o programa mexe na probabilidade de esse menino avançar para o ensino médio, porque eles são do 9º ano, né? Ou em 0%. Então, para um certo perfil de famílias, não tem efeito nenhum receber essas mensagens. Né? Para outros perfis de família, aumenta em 3 ou 4 pontos percentuais a probabilidade de eles avançarem para o ensino médio. Então, vamos pensar assim de forma simplificada. Para algumas famílias, o programa tem um efeito enorme. Eu devia esperar que essas famílias estivessem muito dispostas, né, a investir nesse programa, se elas soubessem, né, se elas tivessem uma intuição que esse efeito é tão grande. Para outras famílias, de outro lado, o efeito é nenhum. Então, mais uma vez, se eles fossem perfeitamente racionais e soubessem esses setores, eles não deveriam investir nesse programa. E a gente vai poder olhar, então, mais do que só o pobre quer investir mais ou menos do que o rico, a gente vai conseguir dizer assim, será que, conforme vai aumentando o retorno do programa entre essas famílias, como é que muda a disposição a investir nele para o rico e para o pobre, experimentalmente, né? Conforme eu mostrei para vocês. Então, vamos ver como é que são os resultados. A decisão que a gente apresentou para os pais é a seguinte. Primeiro, a gente falou assim, a gente não queria misturar isso com o pai que nem tem esse dinheiro para investir. Então, a gente fala assim, ó, toma aqui um dinheiro, tá? Toma aqui R$10 no seu celular. Se você quiser, esses R$10 vão ficar para você como crédito no seu celular, pré-pago. Agora, você tem a oportunidade de usar esses R$10 para trocar ele por 6 meses daquele programa de SMS que você já experimentou no ano passado. O que você quer fazer? Você quer investir esses R$10 aqui que eu te dei nesse programa ou você prefere manter ele em crédito no pré-pago? E aí agora eu vou mostrar para vocês os resultados da porcentagem desses pais que decidem trocar esses R$10 de crédito por 6 meses do SMS sobre a educação, sobre a vida escolar do filho deles. Tá? E eu vou mostrar como é que isso varia conforme o retorno do programa, que é aquilo que eu disse que a gente consegue prever. Faz sentido? Vou mostrar primeiro para os experimentalmente ricos, para explicar como é que isso funciona. Então está aqui. Aqui nesse eixo aqui, a gente vê o efeito do programa. 0 para alguns pais, e aqui para outros aumenta em 2. Um está vazio, não tem ninguém. Né? 2, 3 ou 4 pontos percentuais. E aqui a porcentagem dos pais que decide trocar crédito por 6 meses do programa. Então, olha aqui, ó, quando o programa tem nenhum efeito, entre os pais que ouviram aqueles, né, que o uniforme custava só R$20, uns 40% desses pais, aqui, né, estimando aqui na média, os 40% deles está disposto a trocar R$10 pelo SMS, quando o retorno é 0. Conforme ele vai aumentando, então para as famílias para as quais funciona mais e mais o programa, para aumentar a chance do menino passar do 9º ano para o 1º ano do médio, vai aumentando a porcentagem de pais que decidem trocar o dinheiro pelo programa. Isso é o que eu esperaria. Se esses pais fossem racionais, se fosse um economista, então eles fariam exatamente isso. Conforme aumenta o retorno, mais pais querem investir no programa. O que acontece com os pobres? Como é que vocês acham que é a cara desse gráfico? Olha, antes da gente ter os resultados, eu achava que talvez tivesse a mesma cara, mas fosse um pouco mais para baixo. A pobreza talvez diminua para todo mundo a disposição de investir em qualquer coisa. Afinal de contas, a pobreza faz você focar tanto no curto prazo, preocupado com as contas, e já que os custos estão no curto prazo, talvez isso me faça deixar de investir no programa. Então, eu imaginava que essa curva ia estar aqui para baixo. Talvez ela fosse até um pouquinho menos positiva, mas, enfim, eu não esperava que ela tenha um formato diferente. E olha o resultado que a gente acha. Para os pais experimentalmente pobres, a gente tem uma mudança brutal na disposição deles de investir nesse programa. Primeiro, quando o programa não tem efeito nenhum, 0, esses pais estão mais dispostos a investir no programa do que os pais das famílias ricas. E a segunda coisa que é chocante, eu acho, conforme vai aumentando o retorno do programa, esses pais estão menos e menos dispostos a investir
né, numa tecnologia educacional, num programa que tem um retorno para a probabilidade dos filhos avançarem para o ensino médio. Isso é chocante. Isso são efeitos psicológicos da pobreza. Eu não tenho tempo de mostrar, mas a gente consegue documentar que isso mapeia muito bem. Quando a gente faz com eles testes de atenção, memória, etc., mostra que a atenção deles está super focada nos retornos de curto prazo. E isso vem às custas, por causa da preocupação com a pobreza, isso vem às custas da capacidade deles de avaliarem os retornos de longo prazo. Então, isso aqui, você pode pensar que é bastante deprimente se a gente tentar pensar em startups, por exemplo, que querem vender diretamente para o consumidor final soluções educacionais ali mirando num público pobre. A gente pode imaginar que a pobreza prejudica muito a capacidade dessas famílias de avaliar esses retornos de longo prazo para tomar decisões que têm cujos custos estão no presente. Agora, para a gente não sair daqui todo mundo deprimido, a gente testou mais algumas coisas para ver se a gente conseguia reverter esses efeitos. Eu acho que a gente consegue mostrar muito bem como é que a gente, trabalhando nesse mecanismo psicológico, a gente consegue ter umas direções de política pública. Então, o que a gente faz? Antes dessa ligação, isso não tinha contado para vocês, para ser mais emocionante, a gente, para metade desses pais, quer dizer, para todos esses pais a gente mandou um SMS, 2 dias antes dessa ligação chegar. Para metade deles, o SMS não contava nada de muito interessante. A gente falava só, sei lá, 19 mil famílias no estado de São Paulo que participaram desse projeto no ano passado. Agora, para outra metade, a gente disse assim, olha, esse programa, para o seu filho, ele tem o potencial de reduzir ou nenhuma falta, ou 2, 3, 4, 1, 2 ou 3 faltas ao longo de 6 meses. Tá? Então, a gente conta para esse pai o retorno que a gente previsto do programa para aquela família. Por que a gente escolheu, por que é legal fazer isso com falta? Porque, falta dessa dimensão. Quando eu conto para o pai o retorno do programa, eu faço ele começar a pensar no longo prazo. Ele está começando a pensar, esse programa não é só um custo aqui. Né? Depois, quando ele receber a ligação. Mas esse programa tem alguma coisa ali que parece ter um efeito positivo ou não no longo prazo. Mas por que é interessante? A gente falou de falta aqui. E depois eu estou mostrando esses gráficos com a probabilidade de avançar para o ensino médio. Acontece que, curiosamente, como a gente está trabalhando no segundo semestre do ano, faltar mais ou menos não muda a probabilidade de você avançar para o ensino médio. Falta é muito, muito importante no primeiro semestre. O aluno falta, evade, né? E aí ou perde o ano. Agora, no segundo semestre, quem continuou lá, a falta não é muito bom previsor de se ele vai avançar para o ano seguinte. Então, quando a gente conta para o pai o efeito previsto do programa para reduzir falta, isso não é informativo sobre aquele retorno que eu estou mostrando no gráfico, que é a probabilidade de ir para o ensino médio. Então, não estou dando informação que vai ajudar ele a avaliar melhor aquela curva. Só estou fazendo ele pensar mais no longo prazo. E aí, o que a gente acha? Aqui está o pai que recebeu o SMS dizendo só os 19 mil famílias aqui. Então, é aquele que tinha aquela curva super inclinada para cá, que toma a decisão toda errada, né, comparado com aquele grupo dos R$20. Conforme aumenta o retorno, ele está menos e menos disposto a investir. E está aqui o pai, que ainda que ele tenha sido preocupado com a pobreza, né, com os R$400, ele recebeu o SMS fazendo ele pensar no futuro. Um SMS simples dizendo para ele, está aqui o retorno previsto do programa. E aí, consertou, vamos dizer assim, a disposição a investir. De novo, quando o programa tem nenhum efeito, ela está baixa. Ela está mais baixa, e conforme vai aumentando o efeito previsto do programa, ele está mais disposto a investir. O que a gente conclui com isso aqui? Primeiro, essas consequências psicológicas da pobreza são importantes para decisões que potencialmente poderiam gerar armadilhas de pobreza. Se é verdade que um pai pobre está completamente distorcendo as decisões de investimento dele porque ele não olha muito, ele distorce o entendimento dele dos retornos de longo prazo, então potencialmente aqui tem uma armadilha de pobreza. Pai pobre investe menos ou investe errado na educação do filho, esse filho provavelmente continuará pobre e isso gera um ciclo de pobreza. Agora, a política pública pode dialogar com isso. De um lado, repensando certos mecanismos que, às vezes, a gente acha intuitivamente vão resolver o problema, mas parece que não. Primeiro, simplesmente eu criar uma política de crédito educativo não resolve esse problema. Porque aqui não tinha restrição de crédito. Todo mundo, eu dei dinheiro para eles tomarem essa decisão. Né? Eles tinham R$10 no crédito, no pré-pago para usar. Mesmo assim, eles estavam tomando essa decisão do jeito errado, quando estavam preocupados com a pobreza. Então, simplesmente criar um crédito educativo para esse menino decidir se ele vai para o ensino superior, por exemplo, pode ser que, se combinado com a pobreza, na verdade, gere piores decisões. Então, isso não é suficiente. Por outro lado, adaptar esse ambiente para essas famílias poderem tomar decisões pensando no longo prazo
pode, de fato, como a gente mostrou, corrigir esse problema. Então, de um lado, tentar trazer o foco para o longo prazo ajuda, pode ser com informação, pode ser com outras coisas, mas, de outro lado, o mais importante, eu acho que para mim é uma mensagem que eu sempre trago, tornar decisões automáticas. Quando eu dou aula lá na Suíça, falando dessas coisas, as pessoas nem entendem porque eu estou falando disso. Mandar o filho para a creche é obrigatório. O filho nos Estados Unidos, até continuar na escola até o ensino médio, é obrigatório. Se não for, vai lá o policial bater na porta da sua casa. Quando as decisões são automáticas, aí fica muito mais fácil. Então, quem sabe a gente, pensando em política pública, também não torna mais fácil a vida de todo mundo, e em particular dos mais pobres, ao tornar as decisões são positivas e aumentam o capital humano dos filhos, automáticas e mais fáceis para todo mundo. Obrigado. Agora vamos para o terceiro projeto, que é o que, na verdade, está só começando. Para aqueles que ainda não conhecem os conceitos de mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, acho que também foi traduzido como altas expectativas, um exemplo clássico é matemática. Muita gente acha que não é boa em matemática e não importa o que vai fazer, não vai conseguir e bem numa prova de matemática. Essas pessoas a gente chama de mentalidade fixa. Elas têm mentalidade fixa e elas acreditam que não vale a pena se arriscar, não vale a pena correr atrás, porque elas simplesmente não vão conseguir aprender. E só para deixar claro, eu estou dando uma definição bem básica, é muito mais do que eu vou falar aqui. Pelo lado de mentalidade de crescimento, a pessoa pode até se dar mal numa prova de matemática, mas ela vai procurar recursos, ela vai correr atrás de estratégias novas, de formas novas de melhorar o desempenho dela e conseguir aprender aquilo que ela acha que ela tem que aprender. Pois bem, acreditamos, então, que promover o desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento pode ser uma forma simples de ajudar alunos a melhorarem o desempenho na escola. E, recentemente, foi desenvolvido uma intervenção que tem o objetivo de promover o desenvolvimento dessa mentalidade de crescimento. Um dos autores dessa intervenção é o David Yeager, está nesse projeto comigo, com o professor Eric e com o professor Lichan. Ele e o professor Eric já utilizaram essa intervenção num experimento na Noruega que deu bons resultados, conseguiram mostrar que alunos que passaram pela intervenção, vários desenvolveram uma mentalidade de crescimento e passaram a ter uma performance melhor, especificamente em provas de matemática. No entanto, mesmo com esses resultados bons, ainda há espaço para melhorar os resultados. E a gente acredita que os pais podem ser uma forma de promover essa mentalidade de crescimento nos alunos. Então, nesse novo projeto, a gente quer tentar avaliar se, fornecendo aos pais instrumentos para desenvolver a mentalidade de crescimento, principalmente em relação ao filho e aos professores também, se a gente consegue melhorar esses resultados da intervenção. Numa versão piloto da intervenção, que foi no outro projeto já de SMS, eles pegaram alguns pais, acho que, se eu não me engano, 470 pais, e enviaram algumas mensagens de texto que tinham conteúdo relacionado à mentalidade de crescimento. Os dois primeiros conjuntos de dados ali não tiveram uma resposta estatisticamente significante, que são em relação à própria mentalidade dos pais, mas na terceira, que é em relação à mentalidade dos pais de crescimento em relação aos filhos, eles conseguiram achar 7 pontos percentuais de melhora no que os pais achavam que o esforço poderia dar retorno para os filhos. Então, agora, o próximo passo é conduzir um novo experimento. O projeto ainda está em fase relativamente inicial. O nosso objetivo é adaptar e fazer um piloto em menor escala ainda esse ano. E, no ano que vem, expandir para 60 mil alunos. E os pais e professores desses alunos.
A gente, inclusive, está procurando parcerias. Então, se alguém tiver interesse em conversar, o nosso contato está aqui no final, eu vou deixar. E eu acho que as perguntas foram para o final do evento. Então, podem anotar as perguntas que no final do evento a gente vai responder. Obrigada. Está funcionando? Tá. A Patrícia Monteiro vai falar um pouquinho para a gente. Ela é da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu gostaria de agradecer a participação, porque eu creio que tudo que foi dito aqui hoje mostra que a Secretaria tem caminhado com parceiros bastante dedicados, com parceiros que têm trazido respostas para a Secretaria, e a Secretaria está sempre de portas abertas para pesquisa e para contribuição. Acho que quando o Ricardo fala do projeto do SMS, uma situação que a gente vê que foi muito importante foi o engajamento de todos. O engajamento da diretoria, da secretaria, dos professores e dos alunos. Todos estavam, em todo o tempo, sendo provocados, sendo impulsionados. Não somente os pais, mas os professores também estavam. E os professores ficaram bastante satisfeitos em participar do projeto. E isso foi um resultado bastante importante até para a tomada de decisão da Secretaria em outros projetos, mas que o engajamento é a parte fundamental. Sem o engajamento, a gente percebe que o projeto só impulsionar o pai e não o aluno também, e nem o professor, talvez você fique com uma lacuna importante. E discutindo esses dias lá na secretaria, quando eu soube que viria para cá, nós lançamos essa semana o aplicativo para se comunicar com os pais, para que os pais tivessem acesso a... Peraí, acho que assim fica melhor. Que os pais tivessem acesso aos dados dos seus filhos. E aí eu ainda comentei com o meu coordenador, que aqui também está, e eu disse para ele, eu falei, na escola do meu filho tem o aplicativo. E é bastante eficiente, eu falei. E aí ele disse assim, eu também acho, e a gente começou a trocar algumas ideias. E eu falei assim, só que eu cometi uma gafe essa semana. E aí eu disse para ele, voltaram as aulas e meu filho tem 7 anos. E disse para mim, mãe, hoje foi o dia da tecnologia. E eu não levei um aparelho. E aí eu falei, nossa, filho, mas a mãe não sabia. Aí ele, você leu o aplicativo? E aí foi uma situação. E o aplicativo também manda algumas mensagens. Então, esse engajamento tem sido fundamental. Agora, todos os dias, a primeira coisa que eu faço é abrir o aplicativo. Então, acho que é a devolutiva do engajamento. O engajamento é tão importante quanto a mensagem. Porque, às vezes, se o pai não vê de um lado, a escola cobra do outro, o filho do outro. Então, eu acho que pesquisas como essa têm mostrado que o caminho é andar junto, é a universidade, são os parceiros, os pesquisadores que trazem dados significativos. E um outro comentário que eu gostaria de fazer, que é da mesa anterior. Nós recebemos um coordenador novo, é o Marcelo Cabral, que aqui está, e acho que ele trouxe uma situação importante lá para o departamento de avaliação, porque eu trabalho na secretaria, na parte na coordenadoria de informação, monitoramento e avaliação. Então, todos os dados passam por lá, solicitações. Então, tem os trâmites legais, tem os dados que são públicos, que a gente prontamente busca o acesso rápido, mas os dados que eles estão na intimidade do aluno, a gente tem os trâmites legais. Então, o Marcelo trouxe uma situação para a gente, que foi, vamos montar ou vamos conversar com o jurídico e montar algum protocolo que isso facilite a pesquisa, que isso possa dar melhor fluxo a isso. Então, a gente está nessa situação agora.
e eu acho que isso tem trazido algo novo para a gente, que também é uma situação que ele nos traz, que é chamar esses pesquisadores que tanto têm produzido para trazer esses dados para a discussão dentro da secretaria, que são esses grupos menores que foi dito aqui antes, e que, com o Marcelo, com o Guilherme, isso já vem acontecendo, e por isso a gente consegue ter essa proximidade. Mas são tantos pesquisadores que necessitam desses dados e que a gente pode, de repente, ter um protocolo de mais que pode viabilizar e tornar isso mais acessível para ambos. Então, a secretaria está sempre à disposição, e eu agradeço muito ter participado desse evento. Obrigada.